Olá, boa noite a todos. Como estão Olá, boa vocês nessa noite noite. de Boa domingo? noite. Bom, vamos deixar a galerinha entrando um pouquinho, né? Mas hoje a gente já vai para nossa quinta ou para nossa sexta, né? Live sobre lipedema, o Lipedema Sem Mistérios, que agora virou uma série, né, de lives ali ao redor dessas questões relacionadas ao lipedema. E hoje a gente tem uma convidada super especial e atendendo uma sugestão, né, dos nossos seguidores de trazer esse tema mais voltado, né, para os exercícios para o lipedema, que é uma dúvida muito grande, né? As pessoas sempre ficam na dúvida se pode fazer qualquer exercício, qualquer modalidade, se realmente um baixo impacto, né, e o alto impacto causam ali alguma diferença para quem tem o lipedema. Então, hoje a gente vai responder todas essas perguntas ali para vocês e com várias surpresas especiais, né, Tainá? Olá, gente, tudo bem com vocês? Prazer, boa noite a todos que estão entrando. Para quem não me conhece, eu me chamo Tainá Vonder, sou fisioterapeuta, instrutora, treinadora e praticante do Método Pilates. E hoje eu vim aqui apresentar um pouquinho do Método Pilates para vocês e também para contar um pouquinho a minha experiência com o lipedema e a atividade física. Perfeito. Vamos, né, deixar a galera ir entrando, né, um pouquinho. Vamos dar uns 10 minutinhos antes da gente iniciar. Mas já passando por aqueles recadinhos padrões que a gente tem, né? Bom, temos aqui o nosso grupo, né, a nossa comunidade. Nós temos a comunidade somente da live, mas temos a nossa comunidade padrão, que vai estar o linkzinho aqui no YouTube e também no nosso link da bio do Instagram. E lá vocês têm tantos lembretes de todas as lives que a gente produz, tem ali sempre novidades em primeira mão, né, materiais também super relevantes e também muita troca, né, então convido vocês a entrarem no nosso grupo e aproveitarem todos esses benefícios, os materiais e, enfim, essas informações super relevantes que a gente, né, consegue trabalhar. E, claro, né, quero deixar super à disposição, caso vocês tenham dúvidas, né, eu já recebi algumas que eu vi lá no grupo, vou colocar aqui para a Tainá responder para a gente, mas, Perfeito. de qualquer maneira, né, aqui, tanto no chat, vocês podem mandar as dúvidas e a gente vai aqui respondendo, né, conforme a gente for conduzindo aqui a live. Bom, todo mundo pronto? Tainá, Estamos. eu acho que agora a gente pode começar a dar, né, introduzir ali o tema de hoje, né? Enfim, né, o palco é seu. Então, o lipedema é uma condição genética, tá? Crônica. 90% diagnosticados são mulheres com lipedema. Geralmente, o lipedema é uma condição genética caracterizado pelo acúmulo de gordura anormal entre os tecidos adipócitos e é uma gordura inflamatória também. Então, não é uma celulite, não é uma gordura sobre excesso de peso, tá? E esse assunto é um assunto bem atualizado, então é bem recente. Eu fui diagnosticada ano passado com lipedema. Geralmente quem dá esse diagnóstico é o vascular. E não tem cura. Os tratamentos é o que? É a alimentação, suplementação e atividade física, drenagem e outros recursos voltados para o lipedema. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o lipedema e depois um pouquinho dessa questão da importância da atividade física também, tá? Como eu fui diagnosticada recentemente, ano passado, eu sempre vim de uma questão muito de saúde. Como eu sou profissional da saúde e também trabalho com o método Pilates, meu público é 100% feminino, então eu sempre vim dessa questão de me exercitar. Então, eu sempre pratiquei atividade física, musculação, pilates e nunca via resultado. Meu lipedema é em membros inferiores, tá? Mas também temos inferiores e superiores também, e tem os graus de lipedema. O meu lipedema, ele é bem leve, e por muitos anos eu achei que era somente uma celulite. Como eu treino, tenho minha alimentação balanceada, eu nunca vi resultados. Então, isso mexeu com a minha autoestima, isso me deu muitas crises de choro, me atrapalhou muito na questão de qualidade de vida, porque eu não usava shorts, eu não usava saia, eu não usava vestido, porque eu tinha muita vergonha das minhas pernas, com aquele aspecto de celulite. E eu sempre tratei como se fosse uma celulite, e eu nunca vi o resultado. Já tratei de diversas formas, com
produtos, cremes, enfim, com vários procedimentos e nunca tive um resultado. E recentemente eu fui me aprofundando sobre o lipedema, porque a gente consegue ver os sintomas, né, dessa doença crônica, que não tem cura. Então, um dos sintomas é inchaço, dor nas pernas, cansaço, hematomas e aquele aspecto realmente de celulite, só que não é. Então, eu tenho todos esses sintomas e eu nunca pensei que fosse o lipedema, eu nem conheci o lipedema. E quando eu me aprofundei mais sobre o assunto, eu fui atrás de um médico para fazer o diagnóstico. Foi aí que eu fiquei sabendo que eu tinha o lipedema, só que é o de um grau bem leve, porém me incomodava muito. E quando eu fiquei sabendo o diagnóstico, eu fiquei bem mais tranquila. Foi como se tivesse saído um peso das minhas costas, né? Eu falo que nós, mulheres, a gente tem essa questão muito de se comparar com outras mulheres e com outros corpos. Então, eu sempre fiquei nessa comparação. E isso sempre me deixou para baixo, me deixou com crises de ansiedades, atrapalhou na minha qualidade de vida, porque chegava a hora de ir para a praia, ou até mesmo na piscina, então eu sempre estava com roupa, não queria ficar de biquíni nem de maiô por conta dos aspectos da minha perna. Então eu falo que isso me machucou muito durante anos, tá? Durante anos, desde a adolescência até agora sim, né? Me incomodava isso. E quando eu fiquei sabendo, entendendo mais sobre essa doença, procurando saber o que inflama, o que dá certo no meu corpo, o que não dá, qual atividade física é mais ideal para quem tem lipedema, eu tive muitos resultados, meninas. Eu tive muitos resultados e é por isso que eu quero compartilhar esses resultados com vocês e quero ajudar também a vocês ganharem essa autoestima, melhorarem o aspecto do lipedema, prevenção também, porque se a gente não se cuidar, pode piorar o grau do lipedema. Então, para mim foi um divisor de águas o diagnóstico em si e entender um pouquinho mais dessa condição. Sabemos que é uma doença inflamatória, né? Então, a gente tem esse acúmulo anormal de gordura, tanto membros inferiores ou membros superiores, e o que inflama e o que inflama. E eu já vou avisando vocês que, além da atividade física, o acompanhamento com o nutricionista é fundamental, porque tem certos alimentos que são inflamatórios e pioram o nosso lipedema. Então, quando eu tive noção de entender quais são esses alimentos, tá? Eu vou só resumir rapidamente, porque eu não sou nutricionista, mas eu vou falar. Farinha branca, açúcar, enfim, industrializados, embutidos, são todos esses produtos que inflamam o lipedema. Enquanto eu fiz essa dieta anti-inflamatória, eu tive muitos resultados. E é claro, com uma boa suplementação, né? Que é a suplementação da botânica, o fator AC, que assim, eu vi muitos resultados na minha pele, que assim, realmente indescritíveis, sabe? Então eu falo que é tudo um conjunto de várias sementinhas, né? Então é um cuidado diário que nós temos que ter com alimentação, com atividade física, com suplementação, drenagem ajuda também, meia compressiva, enfim, é um conjunto de tudo. E sobre atividade física, tá? Como eu falei para vocês, eu faço musculação e pratico pilates também. Sabemos hoje que o lipedema, ele é uma doença inflamatória caracterizada, então a gente não pode fazer exercícios de alto impacto. Quando eu falo exercícios de alto impacto, eu tô falando de corrida, crossfit, porque causa mais inflamação nesse tecido adiposo que já está inflamado. Então, não é indicado para nós praticar esses exercícios de alto impacto. E o Pilates, ele é um método, um exercício físico de baixo impacto e, assim, melhora muito nessa questão do lipedema, tá? Para quem não conhece, o Pilates, ele é um método criado por Joseph Pilates, tá? E é um método criado por Joseph Pilates, que pode ser tanto feito no solo como nos equipamentos, tá? Então, são exercícios, vários exercícios de mobilidade, de força, alongamento, coordenação. Então, dentro de uma aula de Pilates, que geralmente é de 50 a 60 minutos de aula, você trabalha o corpo como um todo, tá?
Então, o Pilates não é nada fácil, tá? Ele é um método bem desafiador, ele é um método que requer essa concentração. Então, ele melhora a respiração, melhora a ansiedade, melhora a disposição, melhora a força, melhora a mobilidade, flexibilidade, a questão postural. Se você possui patologias, dor na coluna, artrose, hernia de disco, o Pilates, ele é excelente porque ele reabilita também, só que ele também condiciona, tá? Então, não, por isso que não é fácil. Porque ele também vai trabalhar essa questão de fortalecimento muscular e com isso você também ganha massa muscular, tá? Então você ganha esse tônus muscular, então ele te ajuda a definir o corpo. Ele tem um certo gasto calórico também, mas assim, perda de peso a gente sabe que é acompanhado de uma boa alimentação e de exercício aeróbico. Então, eu falo que qualquer atividade física, a perda de peso vem com essas questões da alimentação, constância, o tempo, fator genético. É uma série de conjuntos. Então, o Pilates, ele proporciona tudo isso. E por que ele é muito indicado para pessoas que têm lipedema? Porque ele é um exercício de baixo impacto. O Pilates, nós trabalhamos o peso do nosso próprio corpo. Então, assim, não tem aqueles pesos absurdos. Então, ele não vai piorar a questão do lipedema. Ele, por sinal, ele vai ajudar. Porque a gente só trabalha com o peso corporal. Então, por isso que o método Pilates, ele é um exercício de baixo impacto. Então, não afeta as articulações, melhora a mobilidade, melhora a questão da circulação, que é fundamental para nós que possuem lipedema. Então, o Pilates tem vários benefícios e por isso que é muito indicado para o lipedema. E aí, eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, me conta aqui um pouquinho o relato de vocês com o lipedema também, quem quiser contar um pouquinho da sua história também, eu acho interessante ter essa troca, tá? E hoje eu vou ensinar alguns exercícios de Pilates que você pode fazer na sua casa, tá? Então, não necessariamente você precisa ir a um estúdio de Pilates. Você consegue também fazer alguns exercícios em casa que vão te ajudar nessa questão do lipedema também, tá? Que são exercícios no solo de 20 minutos, 30 minutos que você consegue fazer todo dia e ter um bom resultado, tá? O Pilates, ele trabalha muito essa questão da circulação, do retorno venoso, dessa questão linfática também. Então, ajuda muito. Vocês não fazem ideia. E depois que eu consegui saber desse diagnóstico, eu alinhei alimentação, suplementação, me dediquei mais ao método Pilates e tive vários resultados, porque o Pilates, ele trabalha a mobilidade. E mobilidade, sabemos que tem essa questão do lipedema, né? Então, dependendo do seu grau de lipedema, tem essa redução de mobilidade que acaba atrapalhando muitas das vezes. Essa questão de dor e inchaço também. Então, o Pilates, ele ajuda nessa questão linfática, desse retorno venoso. Então, ele ajuda nessa sensação de cansaço, de dor, né? E fora os benefícios do Pilates, que é uma atividade física. Então, você consegue ter esses benefícios de endorfina, serotonina, enfim, vários outros benefícios. Como eu falei um pouquinho do Pilates, eu vou entrar agora com os exercícios. Então, se você quer aprender ou até mesmo praticar junto comigo, tá? Só separar um colchonete, um tapetinho que você tiver aí em casa, que a gente vai fazer alguns exercícios, eu vou ensinar para vocês, tá? E quem tiver dúvidas, pode escrever aí no chat que eu vou responder também. Então, vamos lá. A gente vai fazer uns exercícios para iniciantes, tá? Porque o Pilates, ele é adaptável para todo mundo. Então, assim, idosos, crianças, enfim, mulheres de todas as idades, pode fazer Pilates, tá, gente? Então, ele é adaptável, Pilates, assim, ele é adaptável a todos esses públicos. E também, como é um método mais personalizado e individualizado, a gente consegue atender às suas necessidades. Então, eu falo que o profissional que trabalha com Pilates, ele vai montar as aulas de acordo com o seu nível de condicionamento físico. Então, se você é iniciante e tem lipedema, com certeza tem um profissional que vai te ajudar nesse caminho aí, tá? Então, fiquem tranquilas e tranquilos, porque é um método que vai te ajudar, tá? Então, agora eu vou mostrar alguns exercícios. Vou mudar só de cenário aqui pra gente fazer em casa. Que vocês vão ver que
cansa, viu? O método Pilates não é leve, não é treino fofo, não. Quem diz que é treino fofo? E a gente trabalha o corpo inteiro, então a gente vai trabalhar a questão a gente vai trabalhar o corpo inteiro. Então a gente vai trabalhar membro superior, abdômen, mobilidade, alongamento. Claro que eu não vou conseguir demonstrar vários exercícios, porque o método Pilates tem mais de 500 exercícios, são muitos, muita coisa. Por isso que eu falo que é um método, assim, que é muito dinâmico, tá? É diferente de academia, é um método muito dinâmico, então tem muito exercício. Eu separei alguns exercícios de iniciante, só que não é fácil, que a gente vai trabalhar muito essa questão de membros inferiores, tá? Tem mulheres que possuem lipedema nos braços, que o método Pilates a gente também trabalha a parte superior, mas hoje eu não tenho uma aula pra gente fazer de membros inferiores, que é o meu caso. Então vamos lá. Quem quiser praticar comigo, deixa eu ver se dá pra ver aqui a câmera, se eu afastar só mais um pouco. Aí, perfeito. Nosso primeiro movimento, a gente vai ficar em pé, que a gente vai ativar um pouquinho a nossa circulação, tá bom? Então, a gente vai ficar em pé. E no método Pilates, a gente trabalha muito essa questão de crescimento axial, de alongamento. Eu não falei que é um método 100% completo, vai trabalhar a mobilidade, alongamento, prevenir lesões e recuperar de lesões também. Então, vamos lá. A gente vai ficar em pé, tá? Deixa os pés bem conectados e fechados. Mãos atrás da cabeça, e essa mão, ela sempre tá querendo crescer lá pro teto, tá? Então, devagar, é pra gente ativar a nossa circulação e melhorar essa questão do lipedema, de retorno venoso. Vocês podem fazer todo dia um pouquinho em casa, tá? Quando você sentir que suas pernas estão cansadas, doloridas, vocês podem executar em casa também. Então, mãos atrás da cabeça, pensa nesse crescimento axial. A gente vai fazer 10 movimentos para a panturrilha, tá? Que é o nosso segundo coração. Então, vem subindo na ponta do pé e vem descendo. Pensa que o seu abdômen está contraído, então contrai o seu abdômen. Pensa que a sua cabeça vai crescer lá pro teto. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca para a gente trabalhar essa questão também da respiração do nosso diafragma. Bom? Então, subiu na ponta do pé, puxa o ar, soltou, desceu. E mais uma vez, sobe na ponta do pé e desce. 2, subiu na ponta do pé, desceu. 3, e sobe na ponta do pé, desceu. 4, subiu. 5, e sobe. 6, subiu. 7, e sobe. 8, subiu. 9, subiu. 10. Perfeito. Só para a gente ativar um pouquinho a nossa circulação. Agora, desse movimento em pé, a gente pode trabalhar também um pouquinho de mobilidade do nosso tornozelo, que ajuda também nesse retorno venoso. Então, ó, ponta de pé, dobra um joelho, desceu o calcanhar, dobrou o outro. Só que a gente vai fazer num ritmo mais acelerado, tá? Então, dobra o joelho, trocou o outro. Só pra gente mobilizar um pouquinho o nosso tornozelo. Vamos contar até 10. E 1, e 2, respira. 3, respira. 4, troca. 5, troca. 6, troca. 7, troca. 8, troca. 9, troca. 10. Perfeito. Mãos lá para o alto, vem descendo o máximo que o seu alongamento permitir, até tocar o chão. Respira um pouquinho e vem subindo de novo para a gente alongar. Vamos 5 movimentos. E vem descendo, solta o ar, segura um pouquinho e vem voltando. Vai aonde o seu alongamento permitir mobilidade, tá? E vem descendo, vem soltando o ar. O máximo que vocês conseguirem e vem voltando. 3, e mais uma vez. 4. Subiu, vem descendo, soltando o ar e relaxando. 5, perfeito.
Agora, a gente vai trabalhar bastante exercício para os nossos glúteos, tá? Quem não quer aí ficar com o glúteo, o bumbum durinho e empinado, livre do lipedema. Então, iremos deitar, tá? De lado. Vocês irão apoiar uma mão atrás da cabeça. Deixa eu só afastar um pouquinho mais a tela para vocês me enxergarem melhor. Acho que agora dá para enxergar. Ai, perfeito. Vamos deitar. Uma mão atrás da cabeça, a outra mão fazendo uma força contra o solo. As duas pernas bem conectadas. E a gente vai trabalhar muito o nosso glúteo lateral, tá? O famoso culote, tá? Então, vamos trabalhar bastante essa região. E a gente vai subir a perna lá pro alto e descer lá para baixo, relaxando. Então, 5 movimentos dessa série. Mas lembrando que você pode fazer 10, 15, 20, tá? Então, subiu a perna, desceu. 2. Sobe a perna e desce. 3. Subiu. 4. E sobe de novo. 5. Perfeito. Tá muito fácil? Pode fazer para 10, para 15, tá? Repetições. Vai indo lá para frente, chuta lá para frente. Chuta a perna lá para trás, contrai bem o seu glúteo. E chuta lá para frente de novo. E 2. Chutou lá para frente. 3. E vai lá para frente. 4. Chuta a perna lá para frente. 5. Aí, descansa um pouquinho, porque começa a queimar, tá? Lembrando que estamos com o nosso peso corporal. Então, não tem impacto aqui, não vai piorar o seu lipedema, vai te ajudar a estudar. Agora, a gente vai subir a perna e a gente vai fazer pequenos círculos. Então, vem fazendo um círculo como se fosse desenhar. 1, 2, 3, 4 e 5 para o outro lado agora. 1, 2, 3, 4 e 5. Desceu, descansa. Vamos trabalhar um pouquinho nessa gordurinha aqui de dentro da coxa. Vamos dar uma queimadinha nela. Então, dobrem a perna de cima. Uma mão apoiada lá no tornozelo. Quem não tiver essa mobilidade pode apoiar a mão no tapete, tá? E a gente vai subir a perna de baixo, tá? Pra gente trabalhar um pouquinho essa questão de interna de coxa, essa gordurinha dentro da perna. Então, vem subindo a perna lá pro alto, desceu. 1. Sobe a perna lá pro alto e desce. 2. Subiu a perna lá pro alto, desceu. 3. E sobe mais uma vez e desce. 4. Subiu a perna lá pro alto, desceu. 5. Perfeito. E é claro que a gente vai repetir do outro lado, tá? Vamos deitar agora de barriga para cima. Apoie os pés lá no chão. Mãos apoiadas, palmas da mão viradas para baixo. E a gente vai fazer um exercício de ponte para a gente trabalhar o glúteo. Então, vem subindo o bumbum lá no teto e pensa em fechar o bumbum na subida para contrair. E vem descendo, relaxando. Subiu o glúteo. E vem descendo. 2. E força para subir. Desceu. 3. Subiu. 4. E desce. E força para subir. 5. Desceu. Tainá, tá muito fácil. Quero progredir no movimento. Estica uma perna lá pro alto e a gente vai fazer uma ponte unilateral. Se você acha que os movimentos estão muito fáceis, dá para piorar. Vem subindo o bumbum lá no teto, desceu e só subiu. 2. E força para subir. 3. Subiu. 4. Subiu. 5. E força para subir. 6. Aí, roubei para uma mais. E é claro, da outra perna.
E força para subir. 1. Subiu. 2. E força para subir. 3. Subiu. 4. Vamos, 6. Subiu. 5. E força para subir. 6. Descansa. Vamos trabalhar um pouquinho o nosso abdômen também, porque como eu falei para vocês, o Pilates ele trabalha o corpo inteiro. Então, vem subindo o seu tronco, ó, fazendo uma contração do abdômen. Olha lá para o seu joelho e a gente vai bombear os braços para trabalhar um pouquinho de ativação dos membros superiores. E esse exercício é um exercício de circulação também, tá? Então, ele ajuda bastante no lipedema. Vem subindo aí e a gente vai trabalhar a respiração. Puxa o ar e solta. Vamos contar até 30. E vamos movimentar os braços sem mexer o nosso tronco. E 1, 2, 3, 4 e 5, inspira. 1, 2, 3, 4 e 5, expira. E 1, 2, 3, 4 e 5, inspira. E 1, 2, 3, 4 e 5, expira. 1, 2, 3, 4, 5, inspira. E 1, 2, 3, 4 e 5, expira. Tá muito fácil? Vamos dificultar. Estica a perna lá pro teto, sobe bem o tronco e a gente vai bombear os braços do lado do corpo. Vamos mais 20 movimentos. E 1, 2, 3, 4 e 5, inspira. 1, 2, 3, 4, expira. 10. 1, 2, 3, 4 e 5, inspira. 1, 2, 3, 4, expira. 20. 1, 2, 3. Deitou, inspirou. Vem subindo devagar. E agora a gente vai fazer do outro lado a nossa sequência, tá? Pra gente não ficar virando de um lado e virando pro outro. Mão atrás da cabeça. Apoia uma mão no solo. Vem subindo a perna lá pro alto. Desceu. 1. Subiu a perna lá pro alto. Desceu. 2. E sobe a perna lá pro alto. Desceu. 3. Subiu. 4. E força para subir. 5. Agora a gente vai dar um chute lá para frente e lá para trás. Então, puxa a perna lá para frente. Dá um chute lá para trás. 1. Puxa a perna lá para frente. Chuta lá para trás. 2. Puxa a perna lá para frente. Chutou lá para trás. 3. Puxa a perna lá para frente. E chuta lá para trás. 4. E só mais uma vez. 5. Desceu. Agora a gente vai fazer os círculos lá pro alto, tá? A gente vai fazer o nosso quadril. Subiu a perna, vem fazendo um círculo. 1, 2, 3, 4, 5 pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Desceu. Vamos trabalhar um pouquinho a gordurinha de dentro da coxa. Dobrou uma perna. A perna de baixo quer fugir para longe. Então, vem subindo a perna lá para o alto. Desceu. 1. Subiu a perna. Desceu. 2. E sobe a perna. Desceu. 3. Subiu. 4. E força para subir. 5. Aí, perfeito. Vamos trabalhar um pouquinho a nossa mobilidade da coluna para a gente finalizar? Então, ó, sente-se sobre o seu bumbum, apoie os pés lá para baixo, conectados no chão, mãos atrás do joelho, e a gente vai descer com a nossa força do abdômen, imobilizando a nossa coluna também, tá? Então, vem descendo como se fosse deitar lá para trás. Contrai bem seu abdômen, força para subir, cresce a coluna, olha lá para frente. Olha lá para o seu joelho, vem descendo como se fosse deitar lá para trás. Ativa bem o seu abdômen, força para subir, cresce a coluna, olha lá para frente. Olha lá para o seu joelho, guarda seu abdômen, força no abdômen.
E vem subindo, crescendo. 3. E olha lá para baixo. Guarda bem seu abdômen. E força para subir. 4. E mais uma vez. E força para subir. 5. Aí, perfeito, gente. Numa aula de Pilates, como eu falei para vocês, a gente consegue trabalhar o corpo como um todo, então a gente consegue trabalhar membros superiores, membros inferiores, abdômen, respiração, mobilidade, alongamento. É um conjunto de movimentos, tá? E como vocês viram, no Pilates a gente consegue dificultar, facilitar. Então, o método Pilates, ele é adaptável a todo mundo. Seja iniciante, seja avançado, enfim, ele abrange a todas as necessidades que o seu corpo precisa. Por isso que ele ajuda bastante nessa questão do lipedema, porque ele favorece o retorno venoso, ele melhora a circulação, melhora a oxigenação dos tecidos. São exercícios de baixo impacto, porque é o peso corporal, o peso do nosso próprio corpo, e o instrutor vai de acordo com o seu nível de condicionamento físico, então vai de acordo com as suas necessidades também. Por isso que o Pilates, ele é essencial para quem tem lipedema, tá? Então agora eu vou dar uma lidinha em algumas perguntas para responder, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar uma lidinha. Tem várias aqui perguntas. Vim aqui para te ajudar. Fica tranquilo que eu posso ler as perguntas para você, tá? Daí eu ia só falar para a gente também trazer os mitos e verdades que a galera, né, respondeu. Então, após essa sessão aqui de responder as perguntas. Perfeito, vamos lá. Combinado, então. Bom, eu vou colocar então essa primeirinha aqui na tela, né? A primeira pergunta: quantas vezes por semana é ideal fazer pilates para ver a diferença no bem-estar relacionado ao lipedema? Então, o Pilates é um método que você pode fazer uma vez na semana, 2 vezes ou 3 vezes na semana. Vai depender do que você pretende. Se você, por exemplo, é uma pessoa que quer sair do sedentarismo, o ideal é começar por 2 vezes. Se você é uma pessoa que pratica outra atividade física e você quer fazer o Pilates para complementar, então você pode fazer uma vez na semana. Se você é uma pessoa que já tem um nível de condicionamento físico, então já fez outros esportes e quer dar continuidade, você pode começar com 3 vezes na semana. Vai depender do seu objetivo. Perfeito, vamos para a próxima então. Tem alguma posição ou movimento do Pilates que quem tem lipedema deve evitar? Não tem. Todos os movimentos, quem tem lipedema pode fazer os movimentos do Pilates. Não tem nenhum exercício contraindicado para o lipedema. Na verdade, todos os exercícios do Pilates são indicados para lipedema. Show de bola. Bom, a próxima que temos aqui é: quanto tempo de prática de Pilates já é possível sentir a melhora no aspecto, acredito que, né, no aspecto da pele do lipedema? Como o Pilates seria uma atividade física, então ele requer sempre um tempo de constância. Então você tem que frequentar as aulas e normalmente uns 3 meses você já consegue ver resultados no aspecto físico do seu corpo, mas durante uma aula você já consegue ver os benefícios. Então, durante uma aula você já consegue sentir o seu corpo mais leve, porque o Pilates trabalha essa questão de retorno venoso, de melhora da circulação. Então, em uma aula você consegue já sentir esses benefícios, tá? Mas para ter resultado efetivo mesmo, há mudanças, perda de peso, melhora do tônus muscular, a partir de 3 meses, como qualquer outra atividade física. Mas numa aula você já consegue ver alguns resultados no seu corpo. Não, muito legal. E agora a gente vai para a última, né, que foi enviada, que acredito que talvez a pessoa chegou até um pouquinho depois da nossa prática, né, que é se de fato o Pilates, né, para quem tem lipedema, se a pessoa ela pode praticar em casa, né, ou apenas com um acompanhamento profissional. Aqui no caso ela está perguntando se pode praticar sozinha em casa.
Então, o mais indicado é que você sempre tenha um acompanhamento de um profissional, para ele conseguir entender as suas necessidades e as suas limitações. Então, é preciso ter um acompanhamento de um profissional para ele conseguir ver as limitações do seu corpo e adaptar os exercícios conforme as suas necessidades. Perfeito, Tainá. Mas assim, só complementando, é possível sim, tá? Fazer em casa. Desde você pode, hoje temos vários profissionais que trabalham com Pilates online. Então você consegue fazer o Pilates em casa, mas acompanhada online de um profissional, ou até mesmo ir no estúdio de Pilates. Ou pode também optar por ir em estúdios de Pilates fazer o Pilates. Mas dá para fazer Pilates em casa, porém acompanhada de um profissional online. Não, perfeito, perfeito. Inclusive, né, a Tainá, que está dando essa aula para a gente, é uma dessas profissionais que pode te acompanhar ali online, né, ou presencialmente, né, Tainá? Isso mesmo. Que aí a aula online, o profissional vai conseguir te olhar, entender as suas necessidades do seu corpo, fazer as correções. Então, é muito mais individualizado e personalizado o Pilates, de forma online, tá? Perfeito, então. Agora a gente tem aquela nossa sessão dos mitos e verdades, né? Para a gente conseguir também trazer esses retornos, né? A gente postou, então, nos nossos stories, né? Nos nossos grupos de WhatsApp também, para fazer um esquenta e entender, né, ali, o que vocês acham sobre esse assunto. Então, eu vou colocar aqui na tela, e a Tainá, então, ela vai responder, tirar essas dúvidas, se realmente é mito ou é verdade. Daí você vê aí em casa se você acertou ou errou. Mitos e verdades. Exercícios de alto impacto podem piorar os sintomas do lipedema? Verdade. Exercícios de alto impacto, por exemplo, corrida ou até mesmo o CrossFit, podem piorar sim o lipedema, porque tem essa questão do impacto e da inflamação do lipedema. Então, dependendo, pode sim piorar o lipedema. Então, é verdade. Se não dói, o exercício não está funcionando. Mito, tá? Mito. Não significa que o exercício precisa doer para estar fazendo efeito. Pelo contrário, tá? Geralmente o exercício físico não tem que doer para fazer, para estar funcionando. Então é mito. Você pode estar sim fazendo o exercício sem sentir aquela dor intensa, porque o exercício físico tem que ser de acordo com o seu limite, tá? O seu limiar de dor, o seu limite do seu corpo. Então, isso com certeza é mito. Pilates pode ser feito por iniciantes mesmo com lipedema? Pode, verdade. Pilates pode ser feito para iniciantes com lipedema. Pode ser feito por iniciantes, por intermediário, por pessoas diversas. Não tem contraindicação o Pilates. O Pilates para iniciantes com lipedema vai ajudar muito nessa questão de estimular a circulação do seu corpo, de melhorar o retorno da circulação, o retorno venoso, linfático. E o Pilates também ele fortalece, então ele vai ajudar a fortalecer o seu músculo, te ajudar a perder gordura e ganhar massa muscular sem ter essas complicações, tá? De inflamação do lipedema. Então, sim, é verdade, o Pilates pode ser feito por iniciantes com lipedema. Pode e deve, tá, gente? Fica a dica. Vem pro Pilates, porque realmente faz muita diferença no corpo, tá? Pilates ajuda a reduzir o inchaço causado pelo lipedema? Sim, verdade. O Pilates, como eu falei para vocês, ele estimula a circulação do nosso corpo, então melhora esse retorno venoso, né? Esse retorno linfático, então ele ajuda muito. Por isso que eu falei, em uma aula de Pilates a pessoa já consegue sentir a melhora desse inchaço, tá? Então a pessoa consegue se sentir mais leve, porque realmente o Pilates ajuda e trabalha todo o corpo como um todo. Então, é 50 minutos de exercícios, um atrás do outro, adaptado para suas limitações. Então, sim, é verdade. Pode ajudar o inchaço.
Perfeito, Tainá. Então, acabamos agora com a nossa rodada ali de mitos e verdades também. Vou aproveitar e trazer algumas perguntas que fizeram aqui no nosso chat. Tem muitos elogios, né? Amei saber, obrigado. Tainá maravilhosa. Gratidão pelas orientações. Então, a gente está vendo que a galera que está engajada, né? E, enfim, ficamos muito felizes, né? Por isso também. Agora, temos aqui uma pergunta da Dilares. Opa, perdão, gente. É aquela coisa, morar em São Paulo, a gente tá aqui na live, tá no quarto que menos tem barulho, mas mesmo assim, às vezes pode sair um ruidinho. Mas vamos lá. A pergunta da Dilares é: subir escada favorece também? Subir escada, sim. Qualquer exercício assim que seja moderado, de não impacto, mas ajuda. Subir e descer escadas ajuda sim. Porém, se você tem alguma patologia, alguma dor no joelho, alguma patologia de coluna, não é indicado. Mas qualquer movimento sem essa questão de alto impacto, né, como corrida, crossfit, esses movimentos mais intensos, são prejudiciais. Mas subir e descer escadas ativa a circulação, ajuda sim. Ai, que legal. Essa dica é boa. Bom, temos mais duas perguntas aqui também. A primeira delas é se a gente vai deixar gravada essa live, e a resposta é sim. Vocês podem consultar ali na nossa playlist de lives no YouTube, o YouTube da Botânica Mineral, e lá vai ter diversas lives, inclusive as lives anteriores da nossa série Lipedema Sem Mistérios. E eu vou até aproveitar e também já responder uma outra pergunta, que é da Dani Pacheco, que ela perguntou qual tipo de alimentação deve ser consumida para quem tem lipedema. E também gostaria de trazer que a gente teve uma live específica sobre nutrição para lipedema, que eu acredito que foi a anterior, né, ou duas antes, mas a gente teve uma live exclusiva falando de alimentação não inflamatória para o lipedema. Então, se vocês consultarem a nossa playlist de lives, tem uma live com a nutricionista Juliana, que é excelente também, e ela traz ali diversas dicas sobre como ter uma alimentação anti-inflamatória e também alimentos que são bons, né? Ali um cuidado a mais, né, para a questão dessa inflamação que o lipedema causa. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Aqui. Pilates Core. Tainá, tem uma aluna que tem diagnóstico de lipedema e realiza, acredito que minhas aulas, fazendo uso da meia de compressão. O que você orienta a fazer as aulas de Pilates, sem ou com meia de compressão? Boa, provavelmente essa pergunta foi de uma profissional, né? De uma professora de Exato. Pilates, com certeza. Eu, Tainá, tá? Na minha vivência, na minha experiência, como eu também tenho lipedema, eu pediria para sua aluna retirar a meia de compressão e deixar para ela usar a meia de compressão no dia a dia dela, no trabalho, em casa. Mas quando eu vim para o Pilates, tirar a meia de compressão. Por quê? A meia de compressão, ela comprime ali a questão dos vasos linfáticos, melhorando a circulação, etc. Só que às vezes ela pode restringir alguns movimentos do Pilates. Então, o mais indicado é você pedir, explicar para o seu aluno que o ideal é que ela ou ele faz o uso da meia nas atividades físicas dela e quando ela vem para o estúdio fazer os exercícios, ela retira a meia de compressão. Por quê? Porque atrapalha nos movimentos, tá? Porque você pode até explicar para ela que o Pilates, ele vai ativar a circulação, vai melhorar o retorno venoso e o retorno linfático, então não é necessário que ela utilize a meia. Então, o mais ideal é que ela realmente tire a meia para fazer as aulas, porque pode atrapalhar nos exercícios e não ser tão benéfico na prática de atividade física que é do exercício. Então, eu pediria para ela retirar a meia, fazer a aula sem a meia de compressão para ela sentir mais o corpo dela, para trabalhar mais a questão de força, de alongamento, porque no próprio exercício vai estar ajudando, tá, nessa questão da circulação. E depois do Pilates, ela coloque a meia e segue fazendo os exercícios diários mesmo da vida dela. Perfeito, Tainá. Temos mais uma dúvida aqui também, que é da Dani Pacheco, enviada pelo Instagram. Qual é melhor para o lipedema, Pilates ou natação?
Olha, eu com certeza vou falar do Pilates, porque a natação, ele é um excelente recurso, porque não tem impacto, tá? Então, você pode sim fazer natação, só que o método Pilates, ele é um método mais completo. Então, nessa questão do lipedema, o método Pilates vai ajudar na mobilidade, que o lipedema, dependendo do grau, restringe essa questão de mobilidade. Então, o Pilates vai trabalhar força. A natação em si, a gente trabalha mais a parte de condicionamento, cardiovascular, não trabalha não especificamente não trabalha força na natação, né? Claro que a gente tem movimentos de braço e tudo, mas o Pilates a gente tem muito essa questão do peso corporal, e então a gente acaba trabalhando mais fortalecimento. Então, com certeza, não estou falando que um é melhor que o outro, tá? Eu acho que toda atividade física é melhor, independente do que você escolher, tem que se movimentar. Só que eu acho que o método Pilates, ele é um método mais completo, que ele vai trabalhar mobilidade, alongamento, a questão de força, vai trabalhar o corpo como um todo. Então, se você tem patologias, ele vai fazer a parte de reabilitação. Se caso você não tenha, ele vai fazer essa parte de prevenção. Então, o método Pilates, ele é mais completo e possui mais, como vou dizer, ele é mais específico para quem tem lipedema, né? Então, eu aconselharia fazer a natação e o Pilates ou optar pelo Pilates. Mas qualquer movimento sempre é válido para quem tem lipedema. Com certeza, o que importa é se movimentar, né? E se movimentar de uma maneira que não vá comprometer, né? Que vá auxiliar, né? E não machucar ou gerar ali, né, um Exatamente. sofrimento maior, né? Exatamente. Exatamente. Eu gosto muito de comentar sobre isso, porque, assim, uma das minhas melhores amigas, que é a minha cunhada, ela tem lipedema também, se eu não me engano, é estágio 3. E ela é apaixonada por CrossFit, né? E a gente já sabe que o CrossFit, ele é de alto impacto, né? Então, toda vez que eu olho, né, tá aquele joelho todo roxo, né? E é aquilo que a gente falou, não é normal, né? É ter muita dor, né? Ter ali muitos hematomas por conta do exercício, né? Ele vem para auxiliar, né? E não para causar um desconforto maior, né? Exatamente, por isso que eu falo, é válido qualquer atividade física, desde que essa atividade física não seja uma atividade física de alto impacto, que nem o CrossFit e a corrida. Então, para nós que temos o lipedema, não é indicado, porque realmente pode piorar e acabar piorando mesmo, causando outras lesões também, né? Então, por isso que eu falo, a atividade física ela é super importante, mas tem que ser de acordo com as suas necessidades. Então, por isso que eu falo, o lipedema tem que ser exercícios de baixo impacto. E quando eu falo baixo impacto, não é exercício levinho, gente, mas é um exercício que ele não vai machucar essa questão, né? Então, o CrossFit e a corrida não são indicados, tá? Porque são de alto impacto. Então, você pode fazer musculação, sendo orientada, é claro, né? Porque tem que ter uma orientação. O Pilates, a natação, a caminhada, yoga, enfim, tem várias atividades físicas que ajudam nessa questão do lipedema. E não só na questão do lipedema, tá? Mas eu falo assim de qualidades de vida, tá? Então, eu falo que hoje a gente tem que pensar com muito mais carinho e amor, porque o lipedema ele não tem cura, ele só tem tratamento. Então, se caso a gente para de se cuidar da gente, ele pode piorar, pode ir para um estágio 2, um estágio 3. Então, sempre é importante frisar essa questão da atividade física, tá? Eu falo por mim, eu fazia só musculação, não tinha alimentação voltada para o lipedema, então eu não via resultados, tá? E eu ficava muito frustrada, porque eu falava, poxa, eu me mato na academia, tô tentando seguir uma dieta, mas não tô conseguindo, não tô vendo resultado. Minha perna ainda continua com esse aspecto de celulite. Assim, eu fiquei muito, muito triste por muito tempo, tá? Me sentindo culpada, porque eu achava que eu tava treinando errado, que eu não tava fazendo nada direito. Tava muito frustrada. E quando eu descobri o diagnóstico do lipedema, comecei a estudar, comecei a entender que tem certos alimentos que eu não posso consumir. Não é que eu não posso, mas que eu devo evitar, tá? Não tô falando que você não pode comer, mas que você deve evitar. E deve ter um acompanhamento de um profissional também, né? Então, quando eu entendi isso, troquei alguns alimentos, né? Troquei por exemplo, alguns alimentos industrializados eu não faço uso, não como, dou preferência a tomar bastante água, bastante chá,
água, frutas que tenham bastante água, né, como melancia, melão, essas frutas que são mais diuréticas, ajudam muito nessa questão do lipedema. Então, assim, nada melhor do que você entender a sua condição, passar no especialista, fazer esse acompanhamento com um nutricionista, né? Ter esse olhar para a alimentação, porque faz total diferença. Combinar com suplementação, temos o fator AC aí para ajudar a gente nessas questões do lipedema, e atividade física. Então, eu falo que hoje é um conjunto de ações diariamente que a gente faz com a gente com cuidado, com carinho, que a gente consegue ver o resultado esteticamente e na qualidade de vida, tá? Porque eu realmente, gente, o meu lipedema, ele é bem leve. Se eu não falo, ninguém sabe que eu tenho, tá? Mas assim, eu sinto dor nas pernas. Então, quando eu não faço minha atividade física, que é o Pilates ou academia, que eu dou um tempinho de descanso, eu sinto minhas pernas muito inchadas. E é aquela dor chata, sabe? Aquela dor chatinha do dia a dia. E mesmo se quando eu tomo menos de 2 litros de água, porque hoje eu tomo uns 2 litros para 3 litros de água, quando eu tomo menos água, eu sinto essa retenção, esse cansaço, esse peso nas pernas. Assim, é horrível. Então, por isso que eu falo, é importante a gente estar se cuidando, tá? Não existe creme milagroso, não existe creme, não existe essa questão de creme, de passar creme e perder o lipedema, não existe, porque o lipedema tá uma questão interligada à genética também. Então, é mais específico, né? E não acreditem em cremes milagrosos. Então, assim, é tudo um conjunto, para você ter um resultado, é tudo um conjunto de fatores. Alimentação, suplementação, atividade física, o tempo também. Não é de um dia para a noite que você vai ver resultado, então demora tempo, então demora meses nessa constância, porque realmente é um autocuidado nosso. E se a gente não cuidar, piora, né? Esse é o quesito. Se a gente não cuidar, pode evoluir para um estágio 3, para um estágio 2, e isso traz muita limitação para a qualidade de vida, tá? Então, por isso que eu falo, hoje eu entendi mais o meu corpo, hoje eu respeito também, hoje eu entendo que eu nunca vou ter uma perna 100% musculosa. Não, eu vou ter uma perna de acordo com a minha genética, nunca vai ser uma perna fininha, minha perna não é fininha, mas vai ser uma perna com um aspecto melhor, vai ser uma perna que eu não sinta tanta dor, vai ser uma perna que vai me proporcionar mais qualidade de vida, mais autoestima também. Então, assim, eu falo que o lipedema tá ligado a muita autoestima, pelo menos pra mim, tá? Então, assim, eu sempre fiquei com vergonha de usar shorts, saia, e hoje eu uso, tá? Hoje, por mais que tem uns aspectos assim que eu não gosto da minha perna, eu uso short, saia, me sinto bem, porque eu sei da minha condição, eu me aceitei e eu me vejo com mais amor e carinho, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. Se vejam com mais amor, com mais carinho, respeitam a fase que vocês estão no lipedema, o estágio. Pensa que a atividade física é algo que vai entrar na vida de vocês para somar, tá? Então, assim, invista em pilates, natação, a caminhada, o que seja, invista em atividade física, porque sim, vai te ajudar, não só na questão do lipedema, mas nessa questão de envelhecer com saúde, porque todo mundo vai envelhecer, então hoje já é comprovado que a atividade física ajuda no envelhecimento, no processo fisiológico do envelhecimento, ajuda nas doenças cardiopatas, então quem tem colesterol, hipertensão, diabetes, atividade física é um remédio para essas patologias, ajuda na ansiedade, no estresse. Então, assim, a atividade física é a saúde para uma qualidade de vida. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, se amarem mais, autocuidado, pensa que atividade física e alimentação e o fator AC e os suplementos da botânica é um investimento para a sua saúde, tá? Para sua saúde, para o seu autocuidado. Vocês merecem, nós merecemos, nós mulheres merecemos. E é isso que eu queria deixar nessa live. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de conhecer o método Pilates, tá? Porque eu amo o método Pilates. Ele mudou a minha vida de várias formas. Na questão do lipedema, ele me trouxe mais autonomia, ele me trouxe mais conexão, ele me ajuda nessa questão do inchaço, da dor, quando eu fico muito tempo em pé, trabalhando, enfim, quando eu não consigo ir para academia, eu faço o meu pilates, ele 100% melhora.
Então, eu queria transmitir isso, mais qualidade, mais amor aí para nós aceitarmos que temos lipedema. Você não está sozinha, acredita, tem muitas mulheres que nem sabem do que é lipedema, então, assim, compartilhe esse vídeo com mais mulheres, compartilhe essas informações com mais mulheres que não sabem ainda, que não foram atrás de diagnóstico, que ficam se culpando também, porque às vezes acham que é uma celulite, só que não é uma celulite, tá? Então, abraça essas mulheres, tá? Passem mais informações para elas sobre o que é o lipedema, porque tem muitas mulheres que não sabem de fato e ficam nessa questão da autoestima, presas, se sentindo mal ou seguindo orientações erradas. Porque foi que nem eu falei, por muito tempo eu não sabia que eu tinha lipedema, nem existia essa doença. É uma doença que agora tem vários artigos, então é bem atualizada, é bem recente. Então, muitas mulheres que nem eu, às vezes estão treinando, não está tendo resultado, aí se sente frustrada, fica se perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, e elas não entendem, tá? Por quê? Porque o lipedema tem que ter uma atividade física específica, uma alimentação específica, uma suplementação, acompanhamento médico. É algo que requer um pouquinho de mais cuidado, tá? Então, isso é super importante. E é isso que eu queria falar. Perfeito, Tainá. E assim, as suas mensagens estão aquela coisa realmente, né? Eu acho que a maior aliada ali no lipedema é a informação, porque por mais que é uma doença, né, que agora esteja um pouco mais reconhecida, né, ela ainda carece de informações, né, de diagnóstico, né, correto. E é o que você disse, às vezes a mulher ela não sabe o que ela tem e ela se culpa por uma doença crônica que ela tem e nem sabe o porquê. Pô, celulite, tô tomando muito refrigerante, não tô conseguindo, né, ali cumprir os meus hábitos alimentares, sendo que às vezes, né, e a questão do lipedema, ele é um conjunto, né, de cuidados, né, então, a gente precisa de disciplina e constância, né, para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Temos algumas outras dúvidas aqui que chegaram. Uma delas, que eu acho que faz super sentido, que você estava falando um pouco sobre a sua rotina de musculação. A Nath Lima, do Instagram, perguntou: como conciliar o Pilates com a musculação para o lipedema? Eu reparo que a musculação me deixa muito inflamada e piora o lipedema. Então, é possível ter essa associação? É só com exercícios de baixo impacto? É possível ter essa associação, mas depende também, tá? Então, às vezes tem que ver, Nath, se você tá pegando muito peso, como tá sendo a sua execução, tá? Porque dependendo, pode ser a questão de ajustar a carga. Então, eu acredito que a musculação não esteja piorando. Talvez esteja piorando a quantidade de peso que você está pegando na musculação. Então, às vezes, reduzir a carga talvez seja a cerejinha do bolo, tá? E você dá um tempo maior de descanso. Então, assim, se você faz, sei lá, musculação segunda, quarta e sexta, passa para segunda e sexta e no intervalo você faz pilates, por exemplo. Então, ou você deve mudar a periodização, tá? O tempo, de vez de você sei lá, 4 vezes na musculação, você deve fazer 2 vezes, você sente essa questão desse impacto, tá? Ou você ajustar a carga, tá? Então, muitas das vezes a gente acaba pegando muito peso e acaba piorando a questão do lipedema. Então, talvez você tenha que ajustar a carga ou dar um intervalo mais de descanso para essa recuperação muscular, tá bom? E agora, dependendo do seu nível, né, de lipedema, também o seu grau, então pode ser que a musculação nesse momento não seja tanto indicado, mas o Pilates pode ser, dependendo do seu grau de lipedema, né? Pode ser que a musculação agora não seja tanto indicado, tá? Mais indicado Pilates, mas ou talvez futuramente você consegue também ajustar a musculação. Então, assim, depende de vários fatores, tá? Eu acredito que pode ser a questão da regulação do peso, então você pode ajustar a carga que você está utilizando nos exercícios da academia, ou você aumentar o intervalo de descanso, tá? Então tem que faz um teste, vê como você se sente, né? Se você se sente um pouco melhor diminuindo a carga e fazendo os exercícios, ou aumentando o tempo de descanso. Faz isso, vê se você sente uma melhora no corpo, se caso não melhora, opta por outra atividade física, pilates,
caminhada, natação, yoga, opta por outra atividade física, se caso essas dicas não resolverem. Perfeito, vamos para a próxima. Enviada pela Dilares, também pelo Instagram. Quais são as dores normais do, basicamente, né, acho que do pós-prática do lipedema, ou do lipedema, perdão, gente, Pilates. As dores normais depende também, tá? Como eu falei no mito e verdade. Sentir dor não significa que você está trabalhando. Que você não sentir dor não significa que o exercício não está sendo efetivo. Então a dor ela é muito subjetiva. Tem pessoas que vai sentir uma dorzinha muscular com pilates, tá? A dor do pilates ela é diferente da academia, não é aquela dor que você não consegue levantar no dia seguinte, não. A dor do pilates é uma dor mais leve, só que depende. Por quê? Depende se você é uma pessoa, depende do nível de condicionamento físico seu, tá? Então, assim, a dor é normal sentir depois do pilates. Tem gente que não sente, então é muito, eu não consigo te dar uma resposta concreta porque é relativo. Tem gente que sente uma dor depois do pilates, tem gente que não sente, vai de acordo com o seu condicionamento físico, tá? Mas é uma dor tranquila, não é uma dor absurda nem nada, é uma dor de exercício, eu falo que é dor do bem, tá? Tem gente que sente, tem gente que não sente. Quem sente significa que fez o exercício, e precisava mesmo desse aporte, tá? Então, quando a gente fica dolorida, é sinal que esse músculo está um pouquinho fraco, precisava dessa ativação muscular. E quando a gente não sente, fez o efeito também, só que é sinal que a gente já está com um condicionamento físico legal. Então, assim, depende. Tem gente que sente, tem gente que não sente, mas, de qualquer forma, o exercício físico é eficiente. Tá? Então, não necessariamente você vai sentir dor com pilates, tá? E se sentir é normal também, mas não é nenhuma dor absurda, não. É diferente até, inclusive, da musculação. Uma dor bem profunda e bem, assim, superficial. Então, depende. Falando em depende, temos aqui alguns comentários. Tem uma pergunta que eu acho que que está associada a isso, né? Que é mais um comentário da Camila, que ela falou que sente que a drenagem piora o lipedema, né? Então a gente tem, né, essa orientação mais macro de que auxilia, né? Mas depende, né? Eu acho que depende muito da pessoa. Exatamente. Porque depende do profissional que está te atendendo, tá? Porque a drenagem linfática é uma massagem, né? É um método superficial, gente, tá? Então, assim, se você faz drenagem, sai com hematoma, sai com dor, significa que talvez a profissional não esteja fazendo a drenagem corretamente. Por isso que eu sempre falo, quando for fazer algum tratamento terapêutico, como a drenagem, procura profissionais qualificados e especializados no lipedema. Eu acho muito importante. No lipedema, procura sempre profissionais especializados, com cursos voltados ao lipedema, a pós-operatório. Então, isso é bem importante. Eu acredito que talvez seja algo da profissional, não posso falar. Mas a drenagem, ela não é para sentir dor, não é para ter hematoma, por sinal, é para você sair se sentindo mais leve, tá? Por isso que a drenagem, ela é indicada, assim, para todas as pessoas que têm alguma questão vascular, gestante, pode fazer, dependendo, pode fazer drenagem, pessoas com retenção de líquido, pós-operatório. A drenagem é excelente, tá? Então, eu, se fosse você, procuraria conversar com a sua terapeuta, né? Falar que você está sentindo mais dor com a drenagem, ou procurar outro profissional especializado, mais especializado nessa questão do lipedema. Mas a drenagem é para você se sentir mais leve, menos inchada, não é para sentir dor. Não é para sentir dor, não. É verdade. E, inclusive, já aproveitando esse gancho, uma das lives que a gente fez, olha como a gente está criando uma biblioteca do lipedema para vocês, é sobre tratamentos estéticos voltados para o lipedema. Então, se vocês têm dúvidas sobre quais os tratamentos mais indicados para quem tem lipedema, e aqueles que também não são, vai na nossa playlist do YouTube, lá tem lipedema sem mistério, tratamentos estéticos.
né? E daí vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre esse mundo dos procedimentos que podem apoiar aí esse cuidado do lipedema, e com certeza a drenagem, né, que foi mencionada, é uma delas, mas bem como a Tainá mencionou, né, caso você sinta desconforto, ou no caso que ela até mencionou, piora no lipedema, então realmente, né, você precisa conversar com a profissional, né, e pontuar que você tá, né, sentindo que tá piorando, que tá com dor, que tá com desconforto, que isso não é uma coisa normal de ocorrer, né. Tem alguns outros comentários, que um deles também foi da Camila, que ela mencionou pra gente, que descobriu esse ano e sempre fez atividades e dietas e nunca chegou a um corpo magro, né? E também a Jean Batista, que também comentou com a gente, estou no estágio 3 e está difícil de voltar. Acredito que ali até a questão do aspecto, da mobilidade, né? Para essas mulheres eu sempre falo, né? Eu falo assim que a gente tem que muito respeitar a nossa genética, tá? Porque como eu falei para vocês, deixa eu até levantar para vocês verem. A minha genética, né? Eu tô num padrão magro, mas assim, para quem vê aqui, eu tenho bastante quadril, bastante coxa, né? Isso daqui, gente, é o meu biotipo, tá? Eu falo que o biotipo a gente não muda, então eu sou mais fina aqui em cima, e sou mais larga aqui embaixo. Isso é o meu biotipo. Então eu nunca posso me comparar a padrões magros, né? Mulheres assim muito magras, com pernas finas, né? Glúteos menores, mais estreito aqui no quadril, né? Então eu falo que meu quadril ele é bem grande, ele é bem largo, né? Então, claro que eu tenho lipedema aqui nessa região, mas assim, eu nunca vou ter esteticamente uma perna assim, finérrima, não, tá? Então, assim, não fiquem se comparando, tá? A outros padrões. Cada mulher tem o seu biotipo. Então, tem mulheres que são mais grandes aqui em cima e menores aqui. Tem mulheres que é o contrário. Então, assim, respeite o seu corpo. Se você tá no lipedema fase 3, é um estágio mais um pouco avançado. Então, assim, não é de um dia para noite, são anos de cuidado. São anos, assim, de dedicação. Então, assim, tenha paciência, respeite o seu limite, entende que o seu corpo, eu falo muito assim que o nosso corpo é nosso lar. Então, assim, se olha mais com carinho, com amor, então se cuida, respeite o seu tempo, não fique se comparando, tá? Nós mulheres, a gente tem muito disso de ficar comparando, tá? Principalmente se comparando corpos aí nas redes sociais, tá? Porque assim, gente, rede social é Photoshop, é ângulo. Então, assim, não existe padrão perfeito, beleza perfeita. Existe o que é bom para você, o que você se sente bem, tá? Eu falo, por muito tempo eu queria muito ser aquelas pessoas que têm a perna super magra, tá? Muitas mulheres olham para os meus membros inferiores e falam, nossa, mas eu queria ter uma perna grossa, não sei o quê. Então, assim, cada mulher é mulher, né? A gente sempre nunca tá feliz. Então, assim, parem de se ficar comparando, tá? Tenta se aceitar, se olhar mais com amor, com carinho. Eu já aceitei que eu nunca vou ter uma perna 100% magra. Minha perna sempre vai ser grossa, tá? Mesmo com o aspecto do lipedema, hoje eu, Tainá, eu quero sim melhorar o aspecto do meu lipedema, mas só que eu fico pensando muito daqui para frente, tá? Porque eu também tenho lipedema, se eu não cuidar, eu posso evoluir pro grau 2, pro grau 3, pro grau 4. Eu sempre penso assim em prevenção, né? Como eu sou da área da saúde, a gente sempre pensa em prevenção. Então eu fico pensando eu daqui 10 anos, 15 anos, que sabemos, né, que a partir de quando a gente vai envelhecendo, a gente tem uma queda do metabolismo, uma queda hormonal, principalmente as mulheres que entram nessa fase de menopausa, de perimenopausa, enfim, temos as nossas fases, então tem uma dificuldade de perda de peso, é mais difícil mesmo para mulheres na menopausa, então eu fico pensando tudo isso, o que eu posso fazer daqui para estar bem, para não evoluir para um grau, né, de lipedema daqui 10, 15, 20 anos. Por isso que eu aposto em alimentação saudável, alimentação voltada para o lipedema, tomar bastante água, bastante chá, suplementos. Gente, suplemento, ele ajuda muito, 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 muito. Atividade física, constância, tempo não é de um dia para noite, são anos, tá? Então eu descobri
ano passado, tá? Eu descobri ano passado. Então, é claro que eu não vou ter um resultado do jeito que eu quero, porque foi ano passado que eu comecei a trocar meus hábitos alimentares, investir em suplementação, investir mais em atividade física. Então, assim, é um conjunto de coisas, é um conjunto de cuidados diários, tá? Então, respeite seu limite. Se você tá no grau 3, respeite, tenta ver essa questão da alimentação, da suplementação, faça atividade física, porque atividade física só vai trazer benefícios, não vai trazer malefícios, tá? Se respeite, se ame, entende que você está num processo de aceitação, um processo de evolução, de cuidado. Então você está entendendo agora que você tem lipedema, então já é um, sabe, começa a ver você evoluindo, sabe? Não ficar tanto nesse lado de comparação. Porque, como eu falei, cada mulher tem seu jeito, cada mulher tem seu corpo. E eu falo que a gente tem que se abraçar com carinho, sabe? E eu falo que nós mulheres a gente precisa ser mais unidas. Então, assim, incentivar a sempre estar buscando a você ser a sua melhor versão. Então, assim, se sinta-se abraçada, não fique triste. Estamos todas juntas nessa. No canal da Botânica Mineral tem vários assuntos do lipedema. Vai lá, estuda, entende mais sobre essa doença, entende o que você pode fazer, o que você deve não fazer, o que você deve evitar, o que você deve fazer, sabe? Invista o seu tempo para você, sabe? Invista na sua qualidade de vida, no seu exercício, na sua alimentação, na sua suplementação. Invista em você e se olhe com mais carinho, tá? Eu falo isso porque eu faço isso às vezes, né? Tem dias que a gente tá meio mulheres, né? Mulheres, hormônios. Tem vezes que a gente tá se achando feia, não tá gostando do aspecto da perna. Tem dias também, tá? Um ponto que eu ia falar. Tem dias que eu me sinto mais inflamada, principalmente perto do período menstrual. Não sei se você, mulher, sente isso, mas eu sinto que quando eu tô naquele período menstrual, é claro que a gente retém líquido, mas assim, parece que é uma retenção anormal, sabe? Então eu sinto que o meu lipedema piora nesses períodos pré-menstruais, né? Então, se abraça para você ver, somos mulheres, então tem dias que minha perna tá 100% livre de inchaço, sem dor, tem dias que ela tá muito inchada por questão hormonais, principalmente de ciclo menstrual, então assim, tem dias que a gente tem um corpo mais slim, tem dias que a gente tá bem enchidinha, inchada, né? Por conta desses períodos, e tá tudo certo, gente. Somos mulheres, né? Então, se abraça, se olha com mais carinho, tá? E calma, que tudo tem solução. Tudo tem solução. Tem tratamento, lipedema. Não tem cura, mas tem tratamento. Então, não se desespere. Com certeza, e é importante, né, saber dos cuidados, né, necessários, que tudo é uma construção, né, o teu lipedema, com certeza, ele não se desenvolveu do dia para a noite, e não é do dia para a noite também que a gente consegue ter resultados, né, então, como a gente tinha falado, constância e disciplina. Falando um pouquinho também, aliás, gente, a gente já está dando aqui no horário, né, da nossa live, já quero aproveitar também, como a Tainá, ela mencionou, né, esses cuidados, a mais que temos, além de uma alimentação anti-inflamatória, além também dos exercícios físicos, de ter uma boa hidratação, também temos o fator AC, né? A gente vai falar bem brevemente sobre ele, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o fator AC, ele está disponível na página da Botânica Mineral, vou deixar aqui também o link para vocês, e aproveitar que, como sempre, temos o cupom, né, para todo mundo que está aqui conosco na live, 20% em qualquer opção do fator AC, utilizando o cupom fator AC20, tá? O cupom ele é válido até amanhã, final do dia, e basta vocês acessarem aqui o site da Botânica para garantir, tirando que no próprio site da Botânica já tem diversos produtos que eles já estão em valor promocional, e lá também você consegue fazer um cadastro simples ali e ter um cupom de mais 17%, podendo somar até 40% de desconto nos produtos, incluindo, inclusive, o fator AC. Então, falando um pouquinho do fator AC também para vocês, o fator AC ele auxilia na redução dessa sensação de peso nas pernas, do inchaço também que acomete tantas mulheres com lipedema, a questão das dores, dos desconfortos também causado pelo lipedema, ele auxilia nessa redução, além de auxiliar também na redução do acúmulo de gordura
edema nos membros inferiores. Então, realmente, o Fator AC, ele tem ali uma fórmula 100% natural, que é uma coisa maravilhosa, ele não tem nenhum tipo de substância artificial, né? Então, é aquele cuidado de dentro para fora, né? Ele não cuida ali só pontualmente da dor que você vai ter, ele cuida ali da disfunção de uma forma meio 360. Então, ele evita a progressão do lipedema, ele auxilia nos sintomas, nas causas também do lipedema e da celulite. Então, assim, vale super a pena vocês conhecerem. Inclusive, profissionais, né, empresas que trabalham ali com alunos, né, voltados nesse atendimento do cuidado com o lipedema, entre em contato conosco, né, que estamos abertos ali a parcerias, porque a gente acredita que quanto mais a gente se unir para prestar informação, melhor, né, que eu acho que a grande chave ali nessa luta contra o lipedema é a informação. Então, né, a gente quer basicamente ter ali uma força-tarefa, né, de conteúdos relevantes, como a gente está fazendo agora também, essa série de lives, ela é com esse objetivo, né, é mostrar para vocês que sim, né, é uma doença que não tem cura, mas ela tem ali cuidados que vão te auxiliar 1000% em você ter uma qualidade de vida, né, mesmo convivendo com o lipedema. Bom, gente, estendemos um pouquinho a nossa live, mas só queria agradecer a todos vocês que participaram. Quero também aproveitar para divulgar o contato da Tainá, que vocês viram que é essa profissional maravilhosa que trouxe para a gente todo esse conteúdo relevante, a aula também, né? Então tá aí na nossa tela o @ dela do Instagram e também o e-mail dela para que vocês possam a contatar. E caso, né, vocês queiram entrar para esse mundo do Pilates, ela faz os atendimentos online e também atende, né, alunas com lipedema, então ela com certeza vai conseguir dar ali de uma forma mais ampla essas orientações, né, para quem também quer ali descobrir uma nova atividade que auxilie também nesse cuidado. Além disso, temos uma surpresa também que iremos divulgar amanhã no nosso grupo da live, mas, né, a gente já estava combinando aqui de soltar no perfil do Instagram da Tainá um material que tem ali uma série de exercícios, né, para você fazer em casa, voltado ali para o lipedema. Então, ela deu essa aula maravilhosa que a gente teve hoje, que vai ficar gravada aqui também, né, no nosso YouTube, mas também ela produziu um material, né, basicamente com a orientação de alguns exercícios, falando um pouquinho sobre lipedema também. Então, amanhã a gente vai soltar na nossa comunidade. Quem ainda não participa da nossa comunidade, por gentileza, né, tá aqui no link do nosso vídeo do YouTube, também no link da bio do Instagram. Então, entre na nossa comunidade e tem acesso, né, a esses materiais, essas lives, né, ali descontos, cupons exclusivos também, que só tem coisa boa lá. Então, acessem ali o nosso link da bio e aqui a descrição e já participa da nossa comunidade, que amanhã a gente vai soltar o material, mas também, como eu falei, né, sigam ali a Tainá, que ela também vai soltar nos stories dela o linkzinho para vocês terem acesso a esse material gratuito, exclusivo, e assim, tá show demais, viu? Sem querer dar spoiler, mas tá show demais. Exatamente. Tainá, não, pode falar, perdão. Eu sou matraca, Exatamente. você E sabe. para quem assim não sabe, me sigam lá no Instagram. Eu posto muito conteúdo gratuito para você se movimentar, para você conhecer um pouquinho do método Pilates. Nos stories eu posto um pouquinho da minha rotina de autocuidado, com atividade física, com alimentação, com suplementação, com Pilates também. Então, assim, o meu intuito no meu Instagram e das minhas redes sociais é incentivar mulheres de todo o Brasil a se olharem, a conhecerem o Pilates. E também nessa parte do lipedema, que é um assunto que eu vou abordar bastante lá no meu Instagram, porque é o que eu vivo, o que eu estou vivendo atualmente. Então, eu quero realmente ajudar a várias mulheres também a se aceitar, a se olhar com mais carinho e aos cuidados também da atividade física. Perfeito, a gente só tem a agradecer, né? Falem também pra gente qual é a próxima live que vocês querem ver aqui na Botânica. Querem mais uma aula ali com a Tainá? Vocês querem ali alguma outra dúvida, né, sobre o lipedema que a gente possa trazer ali algum profissional que consiga trazer essas orientações de uma maneira mais ampla e que também consigam responder as dúvidas que vocês têm ao vivo, né? O que é ali um super benefício. Então já vai anotando as dúvidas que vocês têm, inclusive vocês podem mandar aqui tanto no chat, que a gente sempre acompanha, como também no nosso grupo, do WhatsApp. Pode mandar para a gente essas sugestões que a gente super vai adorar em trazer esses temas voltados às necessidades que vocês falam para a gente, né? Então, só tenho a agradecer a participação de todos vocês, também a da Tainá, que deu essa super aula, essa super live para a gente, né? Com certeza voltaremos ali com outras lives com ela. Enfim,
agradecer também a todos, né, que pararam, né, nesse momento do domingo para nos assistir, continuem acompanhando, né, tendo acesso a esse tipo de informação que é tão relevante. Enfim, vou deixar agora ali a Tainá se despedir também de vocês. Gente, muito obrigada, tá? Por todo esse carinho. Obrigada por estarem aqui conosco. Domingo, 7 horas da noite, estarem aqui com a gente. Muito obrigada por todo esse carinho, tá? Espero vocês, o que vocês precisarem também de mim, contem comigo. Tô lá no Instagram, todos os dias estou lá no Instagram postando muito material gratuito aí para vocês. Queria agradecer o convite da Botânica Mineral. Fiquei muito feliz com esse convite, porque realmente eu quero mostrar mais um pouquinho do método Pilates, os benefícios, e ainda mais essa questão do lipedema, que é uma questão recente, que muitas mulheres não conhecem essa condição e não conhecem o Pilates. Então, muito obrigada pelo convite, tá bom? E obrigada a todos que esteve aí com a gente na live. Obrigada, galera. Até a próxima. Tenham uma ótima semana. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, gente.